Olá, graça e paz. Boa noite. Vou falar hoje da parábola da vinha arrendada. Geralmente essa parábola é chamada de a parábola dos lavradores maus, porém acho que mais correto é chamá-la de a parábola da vinha arrendada. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, diz o seguinte: Jesus contou essa parábola. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Aí eu quero dizer que a vinha é uma plantação, né? Que nós chamamos aqui, eu lembro que chamamos aqui de, pelo menos na minha infância era assim, roçado, né? Um roçado, uma plantação. Aqui essa vinha era uma plantação de videiras, né? Videira que produz uvas. E a uva produz o vinho, suco de uva e tal. Todavia, às vezes a vinha também tinha plantado nela outras árvores, como por exemplo a figueira. Aparece figueiras plantadas na vinha. Mas essencialmente a vinha era uma plantação ou um roçado de videiras, de vide, que produz a uva e o vinho. Então esse homem pai de família plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar. O lagar era para o local onde se pisavam as uvas, né? E normalmente eles pisavam com os pés descalços, né? Eles pisavam com os pés, naturalmente lavavam bem os pés, creio eu, né? Talvez ainda hoje essa cultura da uva seja assim. Então ele construiu um lagar, edificou uma torre, e eu acredito que essa torre era para exercer vigilância, né? Alguém ficava vigiando na torre para evitar que alguém danificasse, ou animais danificasse a plantação de vinha, de videiras. E aí vem, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então, por isso que eu coloquei que a parábola da vinha arrendada. Então, essa vinha tinha dono, né? Mas aí ele arrendou. Eu lembro quando era criança, essa palavra arrendar era muito comum na cultura aqui. Hoje eu não tenho ouvido tanto, mas era uma espécie assim como que alugar. Hoje a gente fala muito em alugar, né? Mas ele arrendou a essa vinha a uns lavradores, pessoas que trabalham com a terra, né? Lavrar a terra, agricultores, a gente chamaria hoje. E esse ausentou-se do país. Aí vem. Chegando o tempo dos frutos, porque aí vem essa questão. Tem o tempo de dar frutos, né? Tem essas árvores frutíferas, ela tem o tempo, né? Que elas dão fruto, não dão fruto permanentemente. Como na minha região aqui tem muita mangueira e muita manga, hoje talvez nem tanto, quando era criança era muito mesmo, né? Então tem o tempo de dar o fruto. Aí vem, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Então, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Essa palavra aqui, ela foca muito na questão de frutos, né? A árvore tem que dar frutos. Essa videira tinha que dar frutos. Aí diz aqui, os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. E aí eu já vou adiantar para vocês o seguinte: essa vinha aqui que Jesus está falando é a casa de Israel, é a nação de Israel, né? E aí esses servos que foram enviados para receber os frutos, eles eram os profetas, né? Eram os profetas que Deus enviava periodicamente a Israel, né? Para receber os frutos. Aqui não é naturalmente uma parábola, os frutos significam outra coisa, que logo mais eu vou dizer. Então, o que os lavradores fizeram com os servos que foram enviados pelo dono para receber os frutos foi que eles feriram um, mataram outro
e apedrejaram outro. Aí vem. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Então essa vinha é Israel, a nação de Israel, e o que eles fizeram com os profetas foi isso, né? Jerusalém, Jesus falou mais na frente, mas que Mateus 23, né? Ele falou o seguinte, quer ver? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, né? Tem um texto que eu não estou vendo agora. Então eles não perceberam que os profetas eram os enviados, servos enviados pelo dono da vinha para receber o fruto, porque era apenas arrendada a vinha, né? E aí vem. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Então por último, o dono da vinha enviou o seu filho, né, para receber o fruto, já que a vinha era arrendada. Mas os lavradores, né, vamos ver o que eles fizeram aqui. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então já vemos aqui que no coração dos lavradores, eles estavam querendo ficar com a herança. Eles sabiam que eles não eram o dono da vinha, que eles eram apenas arrendatários e que eles deveriam pagar o tributo, que era esse fruto, né, que agora o filho também veio buscar. Mas eles pensaram em matar o filho para ficar com a herança. Eles sabiam que o filho era o herdeiro de tudo, né? Aí diz aí, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A gente vê que a carta aos Hebreus começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então isso aqui que Jesus está descrevendo aqui, né? Então ele diz lá, lançando mão do filho, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então os judeus, né, que é a nação de Israel, não reconheceu Jesus como sendo o filho de Deus e o mataram, né? Eles mataram o filho do dono da vinha. Aí Jesus contou dessa parábola para eles. Jesus diz assim, dizem-lhe eles, não, ele diz assim, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E aí eu até gravei, eu marquei essa expressão aqui, o Senhor da vinha. Quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Por que que eu marquei o Senhor da vinha? Porque no avivamento que houve no Brasil, movimento de renovação espiritual, um genuíno avivamento, mas todo avivamento ele tem excessos, né? Por parte dos homens. Então havia havia a música, o hino oficial do avivamento, né? O Senhor da Ceifa, né? O Senhor da Ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão clamando, sem da salvação participar. Fala Deus. Então, era assim, o Senhor da Ceifa. E aí eu realmente alcancei já só o finzinho desse movimento, né? Mas li bastante sobre isso. Mas eu percebo aqui que essa questão de o Senhor da Ceifa, ela pode ser enganosa, porque dá a impressão que o Senhor que o Senhor só quer que nós ceifemos, né? Ceifadores. Tem até traduções erradas sobre isso. Só que o Senhor, ele é o Senhor da vinha. E o trabalho depois tem muitas outras coisas aqui em derredor, que acho que não vai dar tempo para eu falar hoje, naturalmente. Mas o trabalho da vinha não é só ceifar. Ceifar é um dos trabalhos só da vinha. Pode ser enganosa, né? Então, mas eu quero dizer aqui que a expressão que está aqui é o Senhor da vinha. Porque tem vários tipos de atividade na vinha. Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 3,6, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, né, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. No outro contexto, né, ele está mostrando ali que os trabalhadores da vinha tem o que planta, tem o que rega, né,
Tem também o que colhe, que é o ceifeiro, mas quer dizer que o único trabalho da vinha não é ceifar. Se nós nos focarmos só em ceifar, estaremos cometendo um equívoco, né? Então o Senhor da vinha é mencionado aqui. Aí Jesus disse: "Que fará o Senhor da vinha quando ele vier?" E os próprios judeus, né? E aí eu quero fazer outra ressalva aqui, é o seguinte, olha. Quando está falando aqui sobre essa questão, não é especificamente, num certo sentido, toda a nação de Israel. Né? Não, são os líderes. Aí a responsabilidade dos líderes é muito grande, porque a quem Jesus está contando essa parábola aqui? Eu vou retornar alguns versículos. Verso 23, por exemplo, diz assim: "E chegando ao templo", Jesus chegou ao templo, "acercaram-se dele, estando já ensinando no templo", Jesus disse assim: "os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo". Então, era aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo que Jesus estava se referindo. Ele estava se dirigindo à liderança de Israel, que eram os sacerdotes. Aqui está os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. E então tem especificidade nesse negócio, não vamos nos enganar. Ele está falando com a liderança, né? Que hoje seriam os pastores, né? Então vamos lá. Aí diz assim: "Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores?" Aos lavradores. Os lavradores aqui são os líderes, né? Os lavradores aqui são os sacerdotes e os anciãos do povo. E mais na frente vai dizer: os sacerdotes, os espíritos dos sacerdotes e os fariseus, que também, os fariseus também eram sacerdotes e levitas, né? E eles mesmo respondem, a liderança responde: "Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus", dará afrontosa morte aos maus, "e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos." Ou seja, o dono da vinha, ele não abre mão dos frutos, ele queria frutos, né? Ele não abria mão dos frutos, ele foi buscar em Israel esse fruto e não achou. Então ele diz aqui, essa é a vingança do Senhor da vinha. Né? Os próprios líderes de Israel entenderam isso, e ele mesmo foi o que disseram, né? "Que fará o Senhor da vinha quando vier? Dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos." Então ele quer os frutos. E aí, como ele disse assim, dará afrontosa morte aos lavradores, eu quero avançar um pouco mais aqui no capítulo 22 de Mateus, que é uma outra parábola, mas eu creio que descreve a mesma situação, eu conto através de outra figura, mas em Mateus 22, 7, ele diz assim, na outra parábola: "O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas." E eu pergunto, esses lavradores eram homicidas? Sim, eram homicidas, porque haviam assassinado os servos que o Senhor da vinha tinha mandado, né? A primeira leva de servos, depois assassinaram a segunda leva de servos, depois assassinaram o filho do dono da vinha. Então eles eram homicidas mesmo. Por isso que nessa outra parábola, que fala a mesma coisa com outras figuras, ele diz aí: enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, eu chamo de homicidas, e incendiou a sua cidade. Qual é a sua cidade? Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Quem estuda esse assunto sabe muito bem que isso que Jesus está falando aqui, que é uma profecia, eu acredito nisso, né? Não adianta fugir da coisa, se cumpriu no ano 70 da nossa era cristã, quando Jerusalém foi destruída após um cerco de 3 anos, pelo exército romano, sob o comando de Tito, filho do imperador Vespasiano. Então, aí, o comentarista já diz aqui o seguinte: quando diz aqui, enviando seus exércitos, a linguagem que Jesus está usando aqui é para dizendo assim: o exército romano era o exército de Deus, que foi enviado para punir Israel pela sua conduta, né? Que levou a isso aí, uma tragédia, né? Assim, e ainda diz assim: destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Incendiou a sua cidade, a Jerusalém, né? Eles realmente destruíram Jerusalém. Lendo Flávio José, que dá uma descrição detalhada desse acontecimento, né? E outros diz assim, ele diz lá que o próprio Tito, general romano, que era um homem instruído, tentou evitar que os soldados romanos destruíssem aquelas coisas tão bonitas do templo, né?
as relíquias do templo, as coisas sagradas do templo, mas os soldados estavam desenfreados, não obedeceram ao general e destruíram, e queimaram, e tocaram a cidade, tocaram fogo. Então, e aí eu estou dizendo, isso aqui eu não estou dizendo assim nem para culpar os judeus nem nada, porque são coisas espirituais muito profundas. Eu só quero dizer o seguinte, que isso tem a ver conosco como igreja pelo seguinte, ó, quando ele diz aqui, né, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deu os seus frutos. Os outros lavradores a quem Deus arrendou a vinha é a igreja, né? Aí vamos ver aqui, no verso 46, né, que na sequência diz aqui, Jesus continua dizendo, né, dizendo o seguinte, nessa parábola mesmo, vai dizer assim, olha, portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que deu os seus frutos. Olha só, o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que deu os seus frutos. Aí o que eu quero dizer, que essa outra nação, a quem o reino de Deus foi arrendado, a vinha foi arrendada a outros lavradores, né, que é outra nação. Essa outra nação é a igreja. A igreja não é uma nação convencional como as outras nações, né, porque a igreja não é uma nação formal, né, que tem um poder político e tal, né. Temos que entender isso, porque toda vez que a igreja quis se formatar nesses moldes de uma nação igual às outras nações, ela se equivoca, porque a igreja não é uma nação convencional, ela é uma nação espiritual. Então, mas o reino de Deus, e aqui eu quero dizer o seguinte, o reino de Deus é o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo estiver, ali está o reino de Deus. Se o Espírito Santo se retirou de Israel, o reino de Deus vai junto. Não importa a cerimônia religiosa, né, as estruturas religiosas, a prática religiosa, o reino de Deus está onde o Espírito Santo está. E a mesma coisa com a igreja hoje. Se o Espírito Santo se retirar de uma igreja, o reino de Deus vai junto com ele. E se o Espírito Santo estiver num casebrezinho lá no meio do mato, é ali que o reino de Deus está, porque o que garante que o reino de Deus está ali é a presença do Espírito Santo. Então, porque a questão com a igreja agora é o seguinte, aí vem aqui, né, terminando aqui o capítulo 21 de Mateus, ele diz assim, e os príncipes dos sacerdotes, aí eu estou dizendo aqui, que não é o povo, porque o povo não tem essa responsabilidade toda, porque o povo não é instruído, né? Quem é instruído aqui, os sacerdotes, os peritos da lei, né, escribas e fariseus, eram os sacerdotes e levitas, mais os sacerdotes que os levitas, né? Porque a função dos levitas era inferior à dos sacerdotes. Por assim dizer, os levitas eram praticamente para fazer o trabalho diaconal, enquanto que os sacerdotes eram o ensino da lei, eles eram versados do conhecimento da lei, tinham a obrigação de ensinar o povo. Pois essa liderança é essa liderança que está sendo pedido o fruto aqui. Então ele diz aqui, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Eles entenderam que falava deles. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. É isso aqui. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto tinham por profeta. Então veja, mesmo diante dessas palavras candentes de Jesus aí, a liderança de Israel, em vez de se arrepender, eles se enfureceram, né? E pretendiam prender a Jesus, como de fato aconteceu posteriormente, e matá-lo. Foi o que aconteceu, para se cumprir a parábola que Jesus havia proferido, e era uma profecia que se cumpriu. Então hoje a bola está com a igreja, né? Aí eu quero mostrar o seguinte, a questão da igreja é o seguinte, o dono da vinha quer os frutos, porque ele não desistiu dos frutos. Ele disse assim, olha, a vinha será arrendada a outros lavradores que a seu tempo deem os frutos. Então, a questão da pergunta é hoje, a igreja hoje, nós como igreja, né? Nós estamos dando os frutos, esses frutos que o dono da vinha requer, temos que lembrar que a vinha não é da liderança da igreja, a vinha é de Deus, né? É de Deus. No caso do Antigo Testamento a linguagem é assim, o Senhor dos Exércitos, né? Deus o Pai Jesus chamado no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é Jeová, o nome dele, o nome próprio da divindade. Ele é o dono da vinha. Agora, no Novo Testamento, o Filho de Deus, que é Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja. Então, o Novo Testamento tanto diz que a igreja é de Deus, como diz que ela é de Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele é o herdeiro de tudo, como a parábola bem diz. Mas eu quero mostrar aqui para vocês a outra parábola da vinha, que está em Isaías capítulo 5, diz assim, Isaías 5:1,
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil, ou no outeiro fertilíssimo, que é até uma versão assim. Cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides aqui, né? A videira. Edificou no meio dela uma torre nova, uma torre, igual aquela outra lá, que Jesus falou, né? E também construiu nela um lagar, também o lagar tinha naquela que Jesus falou. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Aqui ele já especificou mais, porque lá Jesus falou que ele queria frutos, os frutos. Aqui ele já especifica que tipo de fruto é. Ele queria uvas boas, porém deu uvas bravas. Aí. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Então ele está mostrando o tipo de fruto. Em vez de uvas boas, deu uvas bravas. E realmente eles deram frutos, né? Aquela vinha deu frutos. Só que não era o tipo de fruto que o dono esperava. Ele esperava uvas boas, mas o fruto que ela deu à vinha foi uvas bravas. Aí ele diz: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca. Eu lendo isso aqui, eu me lembrei de Jerusalém, né? Quando Jerusalém foi finalmente foi derrubada, né? O seu muro era quase inexpugnável, mas eles arranjaram lá um jeito de entrar, né? E entrar em Jerusalém, né? Com aqueles muros mesmo, né? Tão difíceis de serem acessados, mas eles conseguiram, depois de um cerco, 3 anos, mais ou menos isso aí. Aí diz aqui: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Aparece assim os romanos derrubando os muros de Jerusalém. Não sei nem se eles derrubaram, mas eles deram um jeito de entrar, usando catapulta e outras coisas tal. E a tornarei em deserto. E a tornarei realmente. Jerusalém se tornou em deserto durante muito tempo, né? A partir do ano 70 em diante, acho que até o início deste século, do século passado, ainda era um deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. Aí eu digo, sarças e espinheiros é símbolo da maldição, porque quando Deus amaldiçoou a terra, lá em Gênesis capítulo 3, ele disse que nasceria cardos e abrolhos, sarças e espinheiros, urtigas, toda essa vegetação é símbolo da maldição. Ele diz aí: e as nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela. Ou seja, não choveria sobre a vinha, naturalmente a vinha morreria, porque sem chover sobre a vinha, né, sobre o roçado, a plantação, ela morre, né? Então ele disse que ele daria ordem. Agora veja só, nós que somos da igreja hoje, que temos que nós temos que nos espelhar nisso. O dono da vinha ainda quer o fruto. E se nós não soubermos que fruto é esse, nós estaremos em maus lençóis, porque o Senhor da vinha não abre mão dos frutos, né? Aí diz aqui, verso 7, diz aí assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Olha isso aqui, eu não estou inventando, né? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, o profeta aqui está destrinchando. Portanto, a parábola que Jesus contou em Mateus 21 é o mesmo sentido. Quando ele está falando aquilo lá, é com a casa de Israel, ou seja, a nação de Israel é a vinha do Senhor dos Exércitos, que ele está falando lá. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então, eu vejo que na vinha tem sempre assim: tem a vinha e tem os trabalhadores da vinha. Esses trabalhadores da vinha são as pessoas que cuidam da vinha. A vinha geralmente é o povo, né? Enquanto que os trabalhadores da vinha, eles são os cuidadores, né? No caso, os líderes aqui, né? E aqui ele está dizendo, né? A linguagem do Antigo Testamento, né? Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Naturalmente, quando ele fala homens de Judá, dá a impressão assim que é todos os homens, né? Mas eu acredito que, pelo contexto, né, de outros textos, que é a liderança, né? Naturalmente, que muitas passagens do Antigo Testamento, até do Novo também, colocam tudo no mesmo barco, né? Tanto o povo desobediente, como a liderança é desobediente, às vezes até um líder obediente, mas tem um povo desobediente. Então,
o povo não é inocente não, né? Não é inocente não. O povo tem a sua parcela de responsabilidade, embora dos líderes seja maior. Então ele diz aqui, esperou que exercesse justiça. Está aqui o fruto. O fruto que ele vinha buscar na vinha era esse aqui, ó. Esperou que exercesse justiça. E eis aqui a opressão. Retidão. E eis aqui clamor. Então, ele está mostrando aqui que o que Deus esperava de Israel, porque eles eram arrendatários do reino de Deus, era que eles exercessem justiça e retidão, né, no comportamento, na conduta. Eu já li em algum lugar que alguém disse assim, foi algum comentarista disse assim, o que Deus queria era impressionar as outras nações com a integridade, a retidão da nação de Israel. Moisés diz assim, que outra nação há a quem Deus tenha dado, né, tantos estatutos e mandamentos e juízos e leis tão justas debaixo do céu? Nenhuma outra nação ouve isso, né? Mas a nação de Israel recebeu essas leis justas, né? E por isso a responsabilidade de Israel de produzir esses frutos de justiça e retidão no comportamento e na conduta. É isso que Deus esperava. Mas não foi isso que aconteceu, né? Toda a história do Antigo Testamento, e culmina agora no novo, o próprio Filho de Deus falando isso, né, para a liderança de Israel, de que eles não tinham dado fruto. Por isso o reino de Deus seria tirado. De fato, o reino de Deus foi tirado de Israel. O reino de Deus é o Espírito Santo, né? E aí nós sabemos que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, onde estiver o Espírito Santo, ele é o reino de Deus está. Então, a igreja, ela tem que dar fruto. A igreja tem que dar fruto. E aí, é claro que no Novo Testamento, alguma coisa, não vai dar para eu falar hoje isso, né? Mas eu não sou daquele, né, que um certo missiólogo que eu admiro muito, ele disse uma coisa assim, mas não concordei muito. Ele disse assim, que Jesus não veio para dar a grande comissão, mas veio para mudar a comissão de mãos, né? Num certo sentido, sim, porque é o que ele está falando aqui, né? O reino de Deus será tirado e será dado a um povo, né? Aos lavradores que deu o seu fruto. Tirou o reino de Deus da nação de Israel e deu para outro povo, que no caso é a igreja. E a igreja, naturalmente, começou sendo constituída só por judeus, né? Mas já sempre houve gentios também. E depois, à medida que foi avançando, eles foram entendendo que o plano de Deus era incluir os gentios na igreja também. Então a igreja é constituída de judeus e gentios. Mas o Espírito Santo é a chave. Onde o Espírito Santo estiver, ali estará, né, o reino de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no Antigo Testamento, eu creio que não era a função de Israel levar o conhecimento de Deus para as outras nações. Não era essa a missão de Israel no Antigo Testamento. Houve alguns missionários involuntários, como foi o caso de Daniel, né, que foi para a Babilônia, lá ele influenciou, né, a menina que foi responsável pela a cura de Naamã, o sírio, né, e Mardoqueu na Pérsia. Onde o judeu ia com seu conhecimento da lei de Deus, ele influenciava. Mas eu creio que não era a missão da nação de Israel levar a mensagem do Evangelho para as outras nações. Mas o que eu creio era missão de Israel ficar plantada no seu território e praticar justiça e retidão através das leis de Deus, de tal maneira que as pessoas viram, que era o que acontecia, as pessoas viriam de todas as nações para Jerusalém, como a rainha de Sabá veio, né? E diz lá no texto que vinha gente de todas as nações, trazendo o seu presente da época de Salomão, para ver a sabedoria de Salomão, pois o propósito de Deus era esse, que a retidão de Israel, a presença de Deus, né? A retidão, o comportamento, a conduta, uma nação justa sobre a terra. As outras nações ouviriam falar, e elas viriam para onde Israel estava. Aí seria uma força centrípeta. E quando chega no Novo Testamento é quem investe isso aí, né? Agora, uma força centrífuga. Agora sim, os mensageiros do Evangelho estavam com a responsabilidade de não só ficar em Jerusalém, ostentando ali a conduta e comportamento de um povo santo, mas agora eles teriam que levar a mensagem para as nações. Agora as nações não teriam que vir a Jerusalém, mas agora os mensageiros do Evangelho teriam que ir às nações. Isso é o Novo Testamento. A grande comissão é isso aí. Então, apesar de Deus ter mudado a comissão de mãos, realmente tirou de Israel, deu para a igreja, mas Israel, creio eu, não tinha a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus para as nações. Israel tinha que ser um povo santo, um povo reto,
e as outras nações viriam lá, né? Era manter o conhecimento de Deus na terra ao alcance das outras nações. E nisso Israel falhou, porque a história do Antigo Testamento é de muitos momentos de corrupção, né? Que é exatamente o fruto que eles esperavam. E aí, quando chega no Novo Testamento agora, ele disse lá, o reino de Deus, não, a vinha, né? A vinha foi alugada, arrendada a outros lavradores, que a seu tempo deu o seu fruto. Então, Deus espera que a igreja dê o fruto. Quase 2000 anos de história, não é muito que tem acontecido. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas eu, por exemplo, e aí estou dizendo isso com propriedade porque eu participei do movimento moderno de crescimento da igreja. Participei, né? Estive dentro do movimento, vi, contemplei, participei e vi muita coisa boa, avivamento mesmo acontecendo, a presença do Espírito Santo agindo mesmo, todavia sempre naquela questão, né? Acaba o homem colocando a sua mentalidade. Aí o que aconteceu? Eu sei muito bem que não é incompatível a qualidade e a quantidade da igreja. Eu sei muito bem, não precisa ser incompatível a quantidade com a qualidade, né? É possível que a igreja ela tenha qualidade e ela tenha quantidade, porque exatamente esse é o plano de Deus, que a igreja ela deve ter quantidade e qualidade. Só que eu sou testemunho ocular em vários lugares isso, né? O diabo é astuto, ele vai enganando os líderes. Então, em muitos momentos eu vi se inverter essa lógica. E aí a prioridade absoluta passou a ser a quantidade de pessoas na igreja. E aí a qualidade foi jogada para o ralo. Então eu vi, e é possível que muita gente hoje ainda esteja fazendo isso, olha, porque entra uma série de fatores que a gente até compreende, né? Por exemplo, tendo muita gente vai ter dinheiro, tendo muita gente vai ter prestígio político. Aí o que acontece? Às vezes líderes, né, até bem intencionados, igreja, se endivida, assumem compromissos financeiros exorbitantes, e aí não pode se dar o luxo de perder ninguém, porque vai afetar o orçamento da igreja, e aí acaba entrando nessa furada que é priorizar quantidade e sacrificar a qualidade. Mas aí nos ensinaram, né? Olha, o fruto de um crente é um outro crente. O fruto de um crente é outro crente. Foi isso que nos ensinaram. Na época até aceitei, mas hoje olhando bem, eu digo, é certo que o fruto de um crente pode ser um outro crente, mas nem sempre. Eu acredito que o fruto mesmo, com mais propriedade dele mesmo, de um crente, é a conduta, o comportamento, a presença do Espírito Santo. Se o crescimento quantitativo da igreja não brotar da qualidade da vida espiritual, né? de uma vida de justiça e retidão, foi isso aqui, Isaías falou no Antigo Testamento, era verdade, no Novo também, né? A justiça e a retidão, Pedro diz, né? Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. É retidão. É claro que ninguém está aqui sendo demagogo, nem tampouco vamos dizer assim, moralista, nem legalista, a gente sabe, mas às vezes a conduta da igreja e a conduta de muitos líderes é um escândalo para o mundo. Por quê? Porque houve essa questão, o diabo é astuto, ele engana os líderes, né? Houve essa inversão, né? Não, olha, o negócio todo é quantidade, temos que aí, trazer gente a qualquer custo, trazer a qualquer custo, estratégia, esperteza, todo tipo de recurso é usado para trazer gente. Isso não é o projeto de Deus, né? O plano de Deus é que a igreja cresça, realmente, Deus quer que a igreja cresça. Quem não quer que a igreja cresça é o diabo, isso é verdade. Só que a igreja deve crescer priorizando a qualidade, porque da qualidade é que brotará a quantidade. O Espírito Santo produz o crescimento da igreja qualitativo, não quantitativo, quando a qualidade está lá. Agora, quando o Espírito Santo para de agir, no caso aqui, Israel, o reino de Deus foi tirado, o Espírito Santo saiu de lá, foi tirado de lá. E se eles continuarem a agir como se eles estivessem dentro lá, é querer produzir fruto na marra, querer produzir o crescimento na força do braço, na esperteza humana. Não é o plano de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo é astuto, né? E aí nós temos que dar os frutos, e o fruto, ele é uma vida de retidão, justiça, né? Deus diz para Abraão que a linhagem de Abraão deveria praticar justiça e juízo na terra. Todo o Antigo Testamento fala isso aí, ó. Era para praticar justiça e juízo na terra. É qualidade de vida. A partir daí,
Aí vem a igreja também, né? Justiça e juízo. A igreja não é o mundo pode mentir, roubar, enganar, os fins justificam, isso é o mundo, mas não é a igreja não pode seguir esse padrão. Então o fruto que o filho, que o dono da vinha, ele veio buscar, foi esse fruto aí. Né? E se houver qualidade, daí a quantidade vai surgir também. Só que esse negócio da quantidade, Deus controla. Quando Ele quer, Ele dá o crescimento. Quando Ele quer, Ele para. Quando Ele quer dar crescimento, Ele para. Não está no controle humano para o homem não se vai descer. Então, irmãos, que essa parábola que Jesus contou, né, completada pela parábola de Isaías capítulo 5, sobre... Aí por isso que eu disse, não coloquei a parábola dos lavradores maus, mas coloquei a parábola da vinha arrendada, porque nós temos que lembrar que o reino de Deus, no caso hoje na igreja, a vinha tem um dono. E nós, os líderes, não somos o dono, somos apenas os trabalhadores, né? Os arrendatários, os trabalhadores, lavradores é trabalhar na vinha mesmo, né? Cuidar da vinha, porque o Senhor vai pedir conta quando Ele vier. Então reflita nisso aí, né? E veja, né, o que nós podemos fazer diante disso aí.